Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, acompanhando as negociações lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil, para soja principalmente. E o que a gente observa é um mercado meio apático, sem saber para onde vai, esperando por notícias novas. Hoje, por exemplo, quedas muito pequenas, praticamente os patamares de preços não se alteraram lá em Chicago, no caso da soja. E a gente obviamente quer entender por que momento é esse e principalmente o que dá para esperar em termos de comportamento de preços. Quem nos ajuda nessa análise hoje é o meu amigo Rafael Mandarino, da G Resource Brasil. Está aqui já o Rafael com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender mercado. Vamos começar com esse mercado de Chicago xoxo hoje, hein, Rafael? O que está acontecendo por lá e, enfim, está difícil de definir uma tendência para os preços? Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente entende que no momento de poucas notícias, tecnicamente falando, é a resposta, né? Então, soja, como você falou, bem, foi negociada meio em torno da estabilidade, né? As vendas semanais um pouco mais fortes do que o esperado, né? Oferecendo um pouquinho de suporte. Ao mesmo tempo, China um pouco ausente, né? Depois do feriado. Mas, de novo, nada que a gente fale que China está sem apetite, tá? A gente entende também de que tem muito questionamento, né, com relação ao que vem sendo projetado, né, com os números, assim como, por exemplo, as secas, né, projetadas, né, o calor persistente pelo mundo afora. Então, tudo isso tende a ainda ser algo de discussão aí pela frente, pelas próximas semanas. O mercado hoje vê, né, os fundos vendendo, né, contratos de trigo, milho, soja, né, e derivados como um todo. Isso talvez trouxe um certo desânimo momentâneo, mas a ideia é de que a gente continua vendo uma colheita que precisa ainda confirmar os números norte-americanos, né? Por mais que a gente fale que o meu oeste como um todo, né, as produtividades são recordes, a gente tem uma amostragem muito pequena na nossa visão ainda. Eu preciso de mais umas 3 semanas, vamos colocar assim, para eu começar a realmente ter uma tendência mais fidedigna, mais dentro da realidade, né? Então, não quer dizer que a gente vai trazer qualquer surpresa gigante, mas questionando alguns números aí tão otimistas, talvez um pouquinho menor, mais apertado, tudo isso é um fator de que precisa ser reajustado no quadro de oferta e demanda mundial como um todo, tá? A gente aqui acha que a China já deve ter comprado algo como mais do que 10 milhões de toneladas na soja americana para 24, 25, tá? E isso provavelmente é algo como em torno de 45% do total projetado para o ano, com o ano safra lá apenas começando. Então, eu acho que esse é um ponto crucial que a gente tem que trazer. Estão em feriado, mas calma, né? O apetite ainda existe. Esse é um ponto que a gente tem que trazer. Eu acho que o clima lá nos Estados Unidos ainda, por mais que agora projetem algumas chuvas, na segunda semana para frente, num período de 1 a 7 dias, tem algumas chuvas, e de 8 até mais ou menos 15 dias, a gente tem, né, uma seca retornando, projetada. Também é algo que tem que ser levado em consideração. Ao longo desse período, dessas últimas semanas, tivemos uma seca persistente, né, um calor persistente, principalmente o calor fez com que algumas lavouras pudessem ter terminado mais cedo, né, não colocando o seu total potencial, né, de produtividade nas ambas lavouras, né, tanto na soja quanto no milho. De novo, ainda é cedo, e de novo a projeção ainda é elevada, é forte. Tá? Se eu tivesse que falar para a soja, ainda continua um viés baixista, tá? Mas a tendência é de que se questione como é que ficam, né, esse quadro de oferta e demanda e todo esse rearranjo desse quadro de oferta e demanda americano, que falando, né, da agora para frente, com a eleição entrando em questão, a gente tem, né, o esmagamento americano que pode ser mais expressivo, todas as questões políticas envolvidas, dependentes de cada candidato, mas a gente sabe que ambos tendem a estar taxando, né, e gerando uma certa guerra comercial aí com China, tá? Por conta, né, de toda uma defesa de uma vontade ali da sua população e do que vem sendo falado há um bom tempo. E, ao mesmo tempo, ainda é cedo, mas vai ser nas próximas 2 semanas aí, talvez na primeira quinzena de outubro,
virando para a segunda quinzena de outubro, algo como importante de se estar se observando com mais proximidade, como é que está o plantio, o avanço do plantio por aqui, tá? Então, se tiver um pouco mais lento, pode nos trazer algumas oportunidades também. Então, em resumo, para a gente iniciar a nossa conversa, seria isso. Mas o contrário também, quando a gente fala de plantio no Brasil, é verdadeiro, né, Rafael? Se avançar o plantio por aqui, o cenário é outro. Com certeza, se não tiver esse atraso, e ao contrário, por mais que tenha um atraso de uma semana e meia, a gente tem produtores altamente tecnificados, né, com competência, e tem capacidade de avançar em hectares por hora bem expressivamente, a gente sabe, e também não tem problema nenhum em virar à noite trabalhando, né, a gente sabe e tira o chapéu, né, e a gente entende o quão de valor é esse nosso produtor por se doar tanto dessa forma, e isso pode favorecer, sim, né, uma velocidade de plantio um tanto quanto maior. Se tiver condição, os produtores vão acelerar, né, e vão colocar essa semente no chão, que pode ser, né, altamente impactante também para uma perspectiva do preço, né, ajudando, né, a acelerar ainda essa deglutição de uma oferta maior, mais expressiva realmente aqui no Brasil. Pelo menos momentaneamente, até a gente começar a trazer, né, com um pouco mais de discussão, né, presente, né, e algum resultado já acontecendo, alguns problemas, alguns sustos aí até dezembro por conta da presença de um laninha que pode acabar impactando aí uma Argentina, um sul do Brasil, pode. Tá? Por enquanto, né, a probabilidade vem crescendo, vem ainda, né, sendo desenhada, mas ela precisa acontecer para a gente conseguir ver, né, o nível de impacto, o nível de presença dele atuando, do Laninha atuando no campo, né? É. Ô, Rafael, dentre os vários fatores que você colocou à mesa aqui, fatores positivos e negativos, cada um tem ali o seu papel na formação de preços e no momento, né, em que ele se torna importante ali para a formação do preço da soja. Mas se a gente tivesse que imaginar ou traçar aí um viés para os preços, qual seria, na sua opinião? A gente ainda continua olhando para um preço de soja, né, com um cenário numa tendência de retração, né? A gente continua olhando para o milho com um pouco mais de otimismo, né, comparativamente a essa soja, principalmente pela uma ideia de que esse milho pode ser impactado aí por esse atraso, tá? A gente entende que esse milho também tem uma demanda forte nos Estados Unidos, principalmente pelo fator México, tá? Que comprou e vai continuar comprando bastante milho aí por conta da seca que assolou o país. E ao mesmo tempo, esses questionamentos de produtividades lá e possivelmente encerrando ciclo mais cedo pode ser mais impactante no cenário do quadro de oferta e demanda americano para o milho do que para a soja, na nossa visão. Tá? Então pode ser sim algo como favorável. Tal qual também o questionamento das produtividades aí das produções de trigo, né? Os que serão agora no hemisfério norte trabalhados, nos Estados Unidos em seguida, depois que acabar soja e milho também, entra em discussão, né? E aí talvez com um padrão de laninha pode já vir trazendo algum questionamento, de novo, está muito cedo para isso, mas a gente olha para uma seca persistente também lá no Mar Negro, que de novo tende a afetar, né, a safra de trigo, caso não haja alguma mudança no padrão climático por lá. Está se falando de um incremento aí das produções, né, de milho lá da Ucrânia, enfim, mas, de novo, o restante do mundo tem, né, um questionamento e um quadro de oferta e demanda ainda que apresenta uma relação de estoque e uso e um quadro de oferta e demanda apertado, não está tão aliviado assim como um alívio que vem sendo projetado pela soja, mas a gente olha com um pouco mais de otimismo para essa recuperação, no caso do milho, né? E da soja? Soja é um pouco mais de retração, como a gente colocou. Eu acho que o cenário para a soja, no complexo dela como um todo, a gente tem um mercado de energia aí que pode sofrer alguma recuperação. A gente entende aí que um preço justo para um barril de petróleo estaria nos 65,80, ao mesmo tempo com eleição e com todo o esmagamento que ainda precisa acontecer nos Estados Unidos, pode ter uma história, né, de recuperação aí no óleo de soja, que pode favorecer, né, o complexo da soja como um todo, principalmente a soja, né? O farelo, ao contrário, né, acaba tendo um viés baixista aí na nossa visão. Então, o óleo de soja pode ser o fator, né, de suporte que a soja vai estar recebendo, né, e vai somar-se
a toda essa análise de como é que fica esse avanço de plantio, como é que ficam as produtividades e como é que fica, né, o avanço, né, até meados de dezembro aí, essas chuvas. E aí falando de sul do Brasil e Argentina, né, o quanto que pode ter de impacto aí nessas lavouras. Mas daí a gente esquece Chicago e analisa só a soja no Brasil, certo? Não Vai esqueço impactar Chicago, que eu não Chicago posso também. esquecer eu não posso esquecer de Chicago, mas obviamente eu acho que o que a gente tem agora na mão é a necessidade de um prêmio maior para continuar tirando essa soja da mão de um produtor aqui no Brasil, Tá. já que o câmbio retraiu, né, teve essa queda diante das mudanças aí da super quarta, né, da queda lá de taxa de juros americana e aqui a elevação, tá, e toda a incerteza como um todo com relação à nossa inflação por aqui. Eu acho que é algo que também vai entrar nesses próximos meses aí até o final do ano, com mais força ainda, né, num curto prazo, médio prazo e longo prazo, a questão geopolítica. E aqui a questão doméstica política dos gastos e teto dos gastos agora, por exemplo, para combate a incêndio, né, vai ser usado efetivamente ou não, quanto se vai gastar a mais ou a menos, quanto isso vai trazer de rombo, né, fiscal para a gente. Então, outro ponto que vai entrar em consideração aí para a gente falar para esse câmbio. E no caso da soja, realmente, aí a gente precisa olhar esse quadro de oferta e demanda. Aqui está apertado, de acordo com o que trouxe as perspectivas da safra, né, 24, 25 aí a Conab, mas a gente entende que a produção é forte e ano que vem caos logístico deve acontecer, a gente deve ter bastante, né, movimentação de produto, de soja, e pode ser que, né, o basis venha colapsar absurdamente na virada do ano para o ano que vem. Então, eu acho que mantém o que a gente trouxe em vários outros momentos aqui em participações. A tendência é que o produtor continue defendendo a sua média, travando seu custo e fazendo vendas gradativas e ganhando campo e ganhando fôlego para se defender dessa volatilidade e a tendência baixista que vem se desenhando. Isso. Caso venha um laninha e destroce tudo, aí a gente tem ferramentas para trabalhar e tudo isso vai ser diagnosticado e vai ter como o produtor se posicionar para participar de uma recuperação possível aí no caso. Isso olhando para a safra nova e para a safra atual, quem tem soja na mão pode ter oportunidade, é isso? Tanto safra atual quanto safra nova também, né? Já falando de safra nova e safra atual, a tendência é de que, de novo, eu tenho escutado, né? A gente tem rodado aí, recentemente eu tive no Mato Grosso do Sul, produtores que estão aí com meia safra ainda na mão, né? Às vezes até uma safra, 80% da safra na mão, deixou de vender alguma soja ali de 2 anos atrás, né? Então, se ele está esperando alguma virada tão expressiva aí, de novo, perdeu várias oportunidades para trás, podia ter colocado esse dinheiro no bolso, deixado rentabilizando, e agora com uma Selic maior, né, um juros bancário um pouco Pois é. melhor, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para se falar. Óbvio, cada caso é um caso, cada fazenda é uma fazenda, cada empresário rural é de um jeito e tem um jeito de pensar, mas eu acho que a gente tem que defender a gestão estratégica do negócio como um todo. E, obviamente, defender a sua média, o quanto antes você colocar dinheiro na mão, né? Se tiver num preço competitivo, a gente consegue, né, fazer mais dinheiro para frente também com esse recurso, né? Boa, Rafael Mandarino. Meu caro, show de bola, informações importantes para o produtor que nos acompanha. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e compartilhar as informações aí desse mercado, tanto da soja quanto do milho, trazidos aí pelo Rafael Mandarino da G-Resource Brasil. Obrigado, viu, Rafael? Volte sempre. Eu que agradeço, meu amigo. Melhoras na voz aí, que eu acho que não sei se todo mundo percebeu. Desculpa chamar a atenção aí. Melhoras na voz e estamos aqui para o que precisar. Entre em contato sempre que precisar. A gente é sempre um prazer estar aqui com vocês. Forte abraço, um ótimo restinho de semana aí, um ótimo final de semana. Valeu, Fiquem com Rafael. Deus. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tá aí Rafael Mandarina, G-Resource Brasil, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Viés, na opinião do Rafael, um pouco mais negativo aí para a soja, no entanto, com oportunidades ainda de negócios. Vamos ver os preços lá na Bolsa de Chicago, como encerrar as negociações. De olho na tela, você acompanha comigo. Soja para novembro, 10 dólares e 13 centes por bushel, queda de 0,75. A mesma queda para janeiro, que fechou a 10,31. Março, 10,45, perdendo meio ponto. Maio, 10,59, queda também de meio ponto.
E a gente tem também o milho. Para dezembro, 4 dólares e 5 centes por bushel. Milho perde um pouco mais, perde 7 pontos. Março, 4,24, perda de 6 pontos e meio. Maio, 4,35, queda de 6 pontos mais 25. E o julho, 4 dólares e 42 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Para finalizar, o trigo, dezembro 5,65, queda de 10 pontos mais 25. Março 5,85, queda de 10,25. Maio 5,96, queda de 10,5. E julho 6 dólares e 2 centes por bushel, queda de 10 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.